Mídia, fique com a gente aqui na edição de 14h. Olha, ele foi solto há 3 dias e hoje repetiu o mesmo comportamento que vem sendo registrado há 8 anos. Diego Ferreira Novaes foi preso por estupro em flagrante num ônibus nas proximidades da Avenida Paulista, em São Paulo. Ele é aquele que ejaculou no pescoço de uma passageira na terça-feira e foi solto logo depois. Diego Ferreira de Novaes já tem várias passagens pela polícia. É acusado de outros 13 estupros e outras 13 denúncias por crimes sexuais. Quem está acompanhando este caso para a gente é a repórter Daniela Salerno, que está em frente à delegacia para onde ele foi levado. Boa tarde para você, Dani. Boa tarde, Elô. Boa tarde a todos. Olha, a qualquer momento o Diego Ferreira de Novaes deve ser transferido para o 2º DP aqui de São Paulo. É um DP que fica no centro da cidade, onde ele vai ter aí um espaço para ficar separado dos outros presos. Eu questionei agora há pouco o delegado que acompanhou esse caso se há algum perfil aí que o Diego busca. Ele me disse que não. É quem fica mais próximo dele que acaba realmente sendo vítima. Vamos lembrar um pouquinho do que aconteceu hoje de manhã. O fato aconteceu às 8h20. Era um ônibus que não estava tão cheio na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, uma avenida muito movimentada aqui de São Paulo, muita gente inclusive indo para o trabalho, a própria vítima estava indo para o trabalho. Ele tirou o órgão genital dele para fora, esfregou no ônibus, no ombro da passageira. A passageira tentou se afastar e aí, segundo o que o delegado relatou para a gente, ele segurou com força ela, tentou trazê-la de volta para perto dele. E aí que o ônibus parou, toda aquela confusão, passageira nervosa, chamaram a polícia e ele acabou sendo encaminhado, trazido aqui para a delegacia. Ele não resistiu à prisão, ele inclusive quando foi tomado pelos PMs, ele explicou que ele sofre de problemas mentais e aqui na delegacia ele continuou com esta fala, com esse discurso também. O delegado Rogério Nardes explicou para a gente que ele tomou 2 medidas, ele fez 2 pedidos à justiça. O primeiro, de prisão preventiva de Diego Ferreira de Novaes e o segundo, para que um exame de sanidade mental seja feito. Por que ele tomou 2 medidas, segundo ele? Para que o juiz, pelo menos, acate uma delas. Ou seja, se o juiz entender que ele tem algum problema mental, que ele seja realmente encaminhado para um tratamento. Se ele não entender, o delegado está reforçando a necessidade de manter Diego Ferreira de Novaes preso na prisão, porque ele oferece, sim, um risco à sociedade. Eu confirmei agora, a audiência de custódia acontece amanhã, domingo, à 1h da tarde. E só então a gente vai saber o que vai acontecer com o Diego. Se o juiz vai realmente entender que houve um crime, como o próprio delegado fala que houve sim o crime de estupro, mais uma vez, ou se a prisão vai ser relaxada, como já aconteceu na última terça-feira. Elô. Obrigada pelas suas informações, Dani. Vamos acompanhar então um trecho do que disse o delegado. O meu entendimento é o que eu exarei no meu boletim de ocorrência. Eu estou requerendo a instauração de incidente de sanidade mental, que esse incidente dirá se ele tem ou não problemas psiquiátricos, poderá até, evidentemente, ser negativo, ou prisão preventiva. E olha, subiu para 11 o número de mortos num grave acidente. De assunto. O homem que ejaculou em cima de uma mulher dentro de um ônibus em São Paulo foi preso em flagrante de novo. O motivo, outro ato obsceno. Mais uma vez, dentro de um ônibus. Essa é a 17ª vez. Agora resta saber se ele vai ser colocado em liberdade novamente. A história se repete. O ônibus para, a polícia é chamada e Diego Ferreira de Novaes, de 27 anos, é preso em flagrante. Se posicionou ao lado da senhora que estava sentada, tinha outra do lado dela e começou a manipular o seu órgão sexual ao lado da senhora, passando mesmo na senhora que estava sentada ali. Nisso ela percebeu o incômodo, ele segurou ela, não deixou ela descer. E aí foi quando ela gritou. No último ataque, na terça-feira, Diego foi preso por estupro. No dia seguinte, já estava solto. O promotor Márcio Takeshi Nakada e o juiz José Eugênio do Amaral Souza Neto afirmaram que não houve constrangimento, nem violência ou ameaça grave. Depois do flagrante de hoje, que também aconteceu na região da Avenida Paulista, Diego foi levado para a mesma delegacia que foi encaminhado no começo da semana.
O delegado responsável solicitou à Justiça que o ajudante-geral passe por uma avaliação psiquiátrica e também pediu a prisão preventiva por considerar que Diego apresenta riscos à sociedade. Nesse caso, o conveniente é, eu entendi, pedir a instauração de incidente de sanidade mental pelo passado dele e caso não seja autorizado, aí vai ser apreciada a possibilidade de decretação da prisão preventiva. No boletim de ocorrência que registrou o crime de hoje, a polícia relata que, informalmente, Diego disse que necessita e gostaria de ser acompanhado por um especialista de psiquiatria. O ajudante-geral declarou também que passou a realizar os delitos a partir de 2006, depois que se envolveu em um acidente e permaneceu por 2 meses em coma. Não foram apenas esses 2 casos nesta semana. Diego Ferreira de Novaes tem outras 15 ocorrências por crimes sexuais desde 2009. 4 são por estupro. Diante de tantas reincidências, essa advogada criminal defende que, independentemente da interpretação da justiça sobre a saúde mental de Diego, ele não deve ser solto novamente. Se ele é uma pessoa que apresenta uma patologia, também é dever do Estado tratá-lo, mas tratá-lo de maneira que ele fique confinado, ou em um hospital, ou em uma prisão. Para este psiquiatra, Diego pode sofrer de algum tipo de transtorno sexual. É uma situação em que a pessoa tem o prazer em roçar sem o consentimento as partes genitais em outras pessoas. Isso é absolutamente comum, por incrível que pareça. Apesar dele poder apresentar esse transtorno sexual, esta anomalia, este transtorno para o qual existe tratamento, isso não o livra de responder criminalmente aos atos. No final da tarde, Diego foi encaminhado para o 2º Distrito Policial, região central de São Paulo, onde vai passar a noite. A audiência de custódia, que definirá se ele vai continuar preso, está marcada para esse domingo no Fórum da Barra Funda. E a gente vai acompanhar na Globo News, é claro. Vamos ver o que mais foi notícia hoje, pelo menos